Pessoal, a nossa convidada de hoje, uma convidada ilustre e muito especial, é da cidade de Lontras, uma cidade que eu tenho um apreço, um carinho, conheço a cidade de Lontras, são aproximadamente 12, 13 mil habitantes, e é a primeira vez que eu recebo um munícipe de Lontras. Então, Priscila, muito obrigado pela sua presença aqui no Valor Entrevista, é um prazer te receber. Obrigada, eu que agradeço. Vamos lá falar com uma lontrense então hoje. Vamos nessa, vamos contar a tua história, porque tem uma história incrível de empreendedorismo, de esforço profissional e, claro, de um trabalho que ela presta à comunidade aqui no Vale Europeu. Aliás, pela internet, pelo mundo inteiro, né? Dá para atender um monte de gente. Mas para quem está assistindo a gente agora, eu quero que você me fale um pouco sobre você. Então, eu moro em Lontras a vida inteira. Eu só não nasci... Tem uma piada, né? Eu só não nasci em Lontras porque lá não tem hospital, nasci em Rio do Sul. Olha aí, ó, Rio do Sul. Isso aí. Mas eu moro lá a minha vida inteira. Eu sou casada há 15 anos, 16, com meu marido Marciel. Nós namoramos por 10 anos, até que chegou o intimato, né? Porra, cara. Como é o nome dele? Marciel. Marciel. Marciel, um abraço pra ti, ó, quem tá aqui, ó. Demorou, hein, pra pedir em casamento, amor. Ou casa ou vai embora. Pois né? é. Pois é. Então são 26 anos que nós estamos juntos. Sensacional, cara. Sim. Parabéns. Filhos? 2 filhos. O Cauê de 13 anos e o Ian com 8 anos. Olha aí, eu tenho o Rodolfo de 12, minha filha tem 10 anos também, tem um casal. E na pandemia veio o Henrique, né? Essa história de ficar em casa, né? Fica em casa, fica em casa. O que os teus filhos representam para você? Nossa, essa pergunta... Eles vieram para me moldar, né? Moldar em todos os sentidos. Eu sempre fui uma pessoa... Digamos que só do trabalho, né? Profissional. Profissional. Sempre. Nunca nem olhava pra mim, né? Era questão de empresa, de correr atrás, de sempre ser melhor e sempre entregar mais do que esperavam de mim, né? E você aprendeu desse jeito. Isso. Dessa muito forma. Tradicional isso, né? Sempre. Sem férias, sem descanso. Quanto mais você... Se você descansa sábado e domingo é porque você... É meio malandro, né? Tem essa parte do desfrute que faz parte. É cultural, a gente não julga, mas tem outras coisas. Sim, hoje em dia já... Tanto que o meu capítulo do livro é Desfrute a Jornada, né? Então. Mas daí os meus filhos vieram para me ensinar bem essa questão de amor ao próximo, a se doar. Na verdade, entender o que é o amor incondicional, né? Claro que eu vou ser sincero para vocês já devem ter ouvido essa frase, mas a gente só sabe o que é amor de verdade quando a gente tem os nossos filhos. Isso, até então a gente fica naquela coisa, tá? Mas quando vem os filhos, aí a chave é outra. E pratica esporte, o que você faz em Lontras, cara? Pô, a cidade de Lontras é gostosa, 12 mil habitantes, cara, né? É muito bom. Você gosta de lá? Adoro morar lá, não trocaria por nada. Até cogitamos a ideia de morar fora, centro maior. Isso, mas não tem como trocar, porque a cidade é encantadora, né? Eu adoro o município mesmo. Mas eu sou a pessoa de que sempre fui sedentária. Eu trabalhava a 500 metros da minha casa e eu ia de carro todos os dias. Nossa. Todos os dias trabalhava de carro. Tudo sempre só de carro. E faz 5 anos que a minha vida mudou quando eu descobri a corrida. Olha só. Comecei a correr. Uma pessoa que não corria nem 100 metros. Pois é, eu. Eu hoje. Não, hoje eu faço um exercício, eu fui obrigado a fazer. Mas, cara, que mudança de chave. Correr, mas também tem um acompanhamento físico. Sim. Daí o que aconteceu? Eu comecei a correr, né? Mas eu não conseguia fazer musculação, né? Que é o que eu gostaria de verdade, né? E, enfim. Só que eu tentei fazer academia por muitos anos. Sim. Só que eu era aquela pessoa que era a sócia da academia, que pagava e não ia. E essa era eu. E a parte de disciplina, né? Eu me cobrava demais, só que cobrava quando era para o resultado ir para outra pessoa. Tipo, a empresa, Mas, e o meu, né? Foi aonde virou a chave de que, Priscila, se tu queres estar bem
E eu tenho histórico que a minha Oma, ela tem 99 anos. Meu, cara. E então eu vou durar bastante. Como é o nome dela? Bernadetta. Bernadetta, beijo pra senhora. Olha quem tá aqui, ó. Que legal, cara. Que Ela vai fazer 100 vitalidade. anos em novembro. Uhum. Então eu pensei assim, meu Deus, eu preciso cuidar do meu corpo, né? E da minha mente, porque eu vou durar muito. E comecei a fazer musculação, né? Sim. Porque a corrida já não dava mais, o joelho começou Entendi. a mexer ali. Então, hoje eu pratico musculação, Sim. no mínimo 5 vezes por semana. Que maravilha, parabéns, parabéns. E o maridão acompanha? Ele demorou um pouquinho mais para começar, né? Mas agora tá firme e forte. É aquela coisa, né? As palavras convencem, mas o exemplo, né? Arrasta. Ele arrasta. Que legal, parabéns, cara. Sim. Agora eu quero explorar um outro lado da Priscila. Tu vai pra cozinha? Tu é boa cozinheira? Não sou. Tu diz, cara. Não sou boa cozinheira. É mesmo? Eu aprendi a cozinhar na pandemia. Não, né? Sério. Mas na pandemia tu fez o caminho inverso, que na pandemia todo mundo pedia em casa. Não. Foi um caos, assim, porque nós sempre almoçávamos fora, né? Sim. Porque as crianças estudavam sempre o dia inteiro na escola e eu trabalhando fora, eu sempre almocei fora, sempre. E daí na pandemia, o que aconteceu? E como Lontras não tem delivery, né? Não tinha delivery. Ah, não tinha da onde cara, eu pedir. Não tinha delivery, cara. Então eu tive que cozinhar. Hoje tem. Sim, tem. Porque aí a pandemia veio para mudar muita coisa. Mas eu falo para você que em Lontras tem muita oportunidade de crescimento da cidade e desenvolvimento nessa parte de negócios também. Claro, claro, imagina, tem muita demanda, tem pessoas que querem comprar e pessoas que estão com um produto para vender. Você imagina uma cidade com potencial? A cidade de Lontras é conhecida, tem algum slogan, porque aqui, por exemplo, Gaspar é o coração do vale. Lá tem algum slogan assim, Blumenau, a maior cidade, Pomerode, mais alemã. Mais conhecida com os memes, né? Do tipo, sem sinaleira. Você diz, cara. Uma cidade primeira. Pô, mas é gostoso morar numa cidade sem sinaleira, mas não tem sinaleira mesmo. Não tem. Tem sinaleira numa Ponte Pêncil, lá no bairro Riachuelo, só. Tu tá brincando, cara. Ai, cara, tem que voltar em Lontras. Passei lá faz tanto tempo. Mas, ó, só passei também por Lontras, né? Eu vi um portalzinho assim. Tem que parar pra tomar um café. Tem que parar pra tomar um café, cara. Qual é o lugarzinho de Lontras lá que tu gosta, cara? De um comércio que tu vai sempre, assim? Tem vários, né? Mas... meu xodó é a minha casa, né? Né? Mas eu tenho vários clientes, vários parceiros também lá, academia, supermercado, loja de calçados, enfim, bem... Pessoal, a gente está conversando com a Priscila Dunker, lá da cidade de Lontras, e eu vou passar aqui o Instagram dela para vocês, tá? Nesse momento são quase 7.000 pessoas seguindo o Instagram, né? 6.925 pessoas, consultora financeira, lucro em ação, tá aqui na bio dela, transforma empresas em negócios lucrativos, são mais de 20 anos elevando resultados, precificação inteligente, tem curso também, cara? Tem. Mentoria, legal, depois a gente vai passar o contato dela, eu vou deixar também no link da descrição, para que você possa ter acesso e encontrar a Priscila aí nas redes sociais e, claro, comprar os serviços e os produtos que ela oferece. Você sempre foi muito profissional, né? Você sempre pensou muito dessa maneira. Agora eu quero que você me diga o seguinte: quais são os principais desafios financeiros que as mulheres empreendedoras enfrentam atualmente? Eu não digo nem só as mulheres, né? Eu acho que todos nós. Empreendedor. Eu entrevisto, eu edito, eu keep, eu faço tudo. É eu presa, né? Que eu falo, né? E daí você fica presa mesmo, né? Então eu vejo que os maiores desafios, digamos até erros, porque existe tanto conhecimento na internet, né? Tantas coisas que as pessoas podem se aprimorar. A questão de se pegar, sempre foi dessa forma, então eu vou continuar fazendo desse jeito, né? Só que, pandemia mudou tudo, né? Então o costume, toda essa parte de mudança de hábito foi bem grande. Só que as pessoas continuam fazendo da mesma forma. E esse continuar fazendo da mesma forma não funciona mais. E precisa ser feito de uma forma mais lucrativa. Exato. E com o apoio de pessoas que se especializaram para ajudar.
que tem isso também, esse universo tanto de coach como também de consultores cresceu bastante, porque na mesma proporção cresceu o número de empreendedores que precisam desse apoio. Né? O nosso trabalho aqui com mídia vai também nesse sentido, de dar luz aos empreendedores que estão produzindo e estão oferecendo os seus serviços. Os desafios são vários, a gente sabe, né? Mas qual é o teu específico? O que que você trata? Qual é a dor que você trata para o seu cliente? Eu vejo que um dos principais, né? Digamos, tem vários pilares, mas um dos principais é a pessoa não saber precificar. Entendi. Ela acredita que a vida inteira, né? Compra 10 e vende a 20. Sim. Eu tô com 100% de lucro, só que não é dessa forma, né? Que a gente aborda hoje, porque provavelmente a pessoa que faz isso, ela deve estar vivendo para pagar boleto. E você precisa ter o seu próprio markup, saber o teu custo, e é algo que é muito simples de fazer, só que as pessoas não têm esse acesso, não têm esse conhecimento, né? Eu fiz administração, não que eu seja contra fazer faculdade ou qualquer coisa disso, claro que precisa. Só que o campo de batalha, digamos ali, o dia a dia, é que faz essa formação, é que Exato. faz você ter essa expertise, né? É a prática. Então, beleza, na faculdade até pode te ensinar isso. Só que na prática, o que funciona? Exato. Né? Exato. Nós somos administradores, eu também fiz administração, me pós-graduei em educação, mas eu entendi o seguinte: legal, bom, estudei, formei, mas tem outras ferramentas, né? Por exemplo, você precisa ser resiliente. Eu costumo dizer, chamo de cinturão do Batman. Né? O Batman é o único super-herói que não tem superpoder, mas aquele cinturão dele ali, ele tira de tudo, né? Sim. Carburador de foguete, ele faz tudo ali. Então, como é que está a tua resiliência? Como é que está o teu equilíbrio emocional? Que são ferramentas importantíssimas para quem trabalha com um produto, oferecendo o seu produto. E dá para equilibrar as finanças pessoais e empresariais quando se é empreendedora? Você consegue fazer isso? Digamos que uma coisa leva a outra, né? Antigamente se falava muito nessa parte do emocional que você disse. A parte prática, existem pesquisas, né, que falam, a parte prática de você saber fazer um markup, precificar, é lá 10% do teu negócio, né? 90% é a parte emocional. E quando as tuas finanças pessoais não estão bem, provavelmente a tua empresa também não vai bem. Uma é consequência da outra. Entendi. E existe sim como você equilibrar isso. A forma como você trata dentro da sua empresa, provavelmente a forma como você trata dentro da sua casa. Exato, né? Exato. Então tem que ter esse cuidado. Tem que. Quais os principais erros que as empreendedoras e empreendedores cometem nessa tua experiência aí de mais de 20 anos na estrada? Vamos falar que é não separar prolabore, não ter salário fixo. Entendi. A pessoa acredita que a empresa não paga salário para ela, né? Sim. Vários empreendedores chegam para mim e falam assim: mas eu não tenho salário, como que eu faço isso, né? Daí eu começo a perguntar assim: tá, mas quem que paga o teu aluguel? A empresa. Quem que paga a escola das crianças? A empresa. Então esse é teu salário. Esse é teu salário. E independente do tamanho da sua empresa, e eu passei por experiência própria, tá? A minha empresa, quando eu abri, eu também não separei prolabore. Mesmo ensinando, sendo das finanças há mais de 20 anos, eu pensei comigo, eu sou o meu próprio produto, eu não tenho fornecedor para pagar. Sim. Vou deixar tudo junto. Foram 2 meses só. Não tem condições. Por quê? Porque eu limito o crescimento da minha empresa. Porque tá tudo ali misturado, né? Então eu vou fazer um investimento, sei lá, em um curso, o meu marido vai começar a questionar, mas Priscila, o que é esse gasto aqui no cartão de R$1.000, né? Pois é. Mas era da empresa. Então, a partir do momento que eu separei o prolabore, então eu tenho o meu salário da empresa e o salário o faturamento da empresa é da empresa, a empresa cresceu, deslanchou. Por quê? Porque eu deixo ali dentro o fôlego para ela alavancar, né? E o que é fundamental para organizar as finanças das empresas? Eu trabalho 6 pilares dentro do lucro em ação, que é faturamento. E quando a gente fala de faturamento, a gente fala sobre estratégias de crescimento, metas estratégicas, saber exatamente qual que era a sua meta do ano passado, quanto que faturou, enfim, o crescimento real ali, né? Sim.
parte de despesa, Uhum. porque a despesa entre o seu prolabore, porque toda empresa, ela foi criada para dar lucro, né? Sim. Mas o que é uma empresa que dá lucro? É você ter um faturamento, as despesas que tá o teu prolabore lá dentro e sobrar dinheiro no final do mês. Claro. E o que o empreendedor faz? Ele pega esse valor final ali e acha que é o lucro dele, que vai para o bolso dele, Entendi. né? Só que é da empresa. Uhum. Então, o segundo pilar é a despesa, terceiro pilar é fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E não é fluxo de caixa que tu vai passar horas preenchendo alguma coisa, perdendo tempo. Dá para fazer até no caderno. É algo bem simples. Uhum. Só que o que empreendedor não tem? Tempo. Sim. Concorda comigo? Não tem tempo. Então, por que você perder tempo preenchendo dados se você não vai analisar esses dados, né? Que vem a parte de fluxo de caixa. Então, o outro pilar é análise de resultado. Tá. Eu anotei esses dados todos, o que eu vou fazer com isso? O que esse número está me mostrando que a minha margem de contribuição é tanto, enfim. Tu tem que definir o que você vai fazer através disso, né? Claro. Outra parte, meritocracia. O que é meritocracia? É você aumentar o seu prolabore, ou aumentar os salários dos seus funcionários conforme a lucratividade da empresa. Então, se é bom para a empresa, vai ser bom para o teu bolso também. Aí é mais ou menos o esquema do PPR? Também, É? Isso. Tá. Uhum. Bom saber. Porque quando a gente fala de fluxo de caixa, isso é bem importante, tá? Fluxo de caixa, a parte de prolabore. Falando de prolabore, prolabore nunca será o salário dos teus sonhos. Para isso existe a distribuição de dividendos. Entendi. Tá? Então, se você hoje tem uma empresa e você quer o seu prolabore maior, ter ele ali no máximo, eu indico para você, prolabore não é o salário dos teus sonhos. Para isso existe distribuição de dividendos. Tá? Show. Que é muito melhor, porque você pode ir lá ter 12 salários distribuído, né? E o último pilar é plano de ação. Show. Não adianta você ficar fazendo tudo isso aí e não ter ação, né? Claro. Não executar o que realmente importa para a empresa. Anota o telefone da Priscila, 479-8849-9288. Tá gostando do papo? Tranquilo? Muito legal. Tranquilo. A gente vai para o segundo bloco. E no segundo bloco tem mais coisas interessantes para a gente tratar aqui com a Priscila, da linda cidade de Lontras. Obrigado aqui pela tua presença, Obrigada. Tá bom? Para você que está nos acompanhando, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos no estúdio do Valor Entrevista aqui na cidade de Gaspar para uma conexão com a cidade de Lontras. Ei, Lontras, cara! Ao meu lado, a Priscila Dunker. Ela também é escritora. Participou aqui do Conectando Propósitos. Eu quero que tu me fale a respeito dessa literatura, cara. Como é que foi para você? Vou falar que esse livro foi um desafio, né? Primeiro porque eu sempre tive a vontade de escrever, só que daí vem aquela parte dos sabotadores do tipo, quem que vai querer escutar a sua história, Olha né, aí, Priscila? Crença limitante. Cara, quem é você? Quem é você? Na fila do pão para querer ser escritora, né? E eu não sabia sobre o que eu ia escrever, né? Então, ali no projeto são 9 escritores e todos eles já sabiam, né? Qual que era o título do seu capítulo, sobre o que iam escrever, e eu simplesmente não sabia. E ali na parte do projeto, foi dado 45 dias, se eu não me engano, pra gente desenvolver ali, desenrolar o negócio. Chegando 7 dias da entrega do capítulo, a Priscila ainda não sabia nem o título, nada. Bah. Sim, foi quando eu estava num momento da minha vida que eu fui fazer um retiro, né, espiritual, e lá dentro do retiro veio o nome do capítulo, veio sobre o que eu ia escrever, veio tudo. Eu escrevi o capítulo do livro, que tem muita conexão e muita história, muita essência ali, coisas que eu nunca falo nas redes sociais. São 10 páginas, né? São só 10 páginas. 10 páginas. Coisas que a gente não abre, né? Tá ali dentro do livro.
E foi muito rápido. Veio assim e eu escrevi ele em 1 hora, eu acho. Só que ao mesmo tempo que ele foi escrito por tão pouco tempo, a essência dele é muito forte. Sim. É muito forte. E quando veio assim, cara, tu podes escrever, foi quando a menina que revisou o meu capítulo falou assim, Priscila, a tua história transformou o meu olhar. A partir de hoje, eu sou assim por causa do teu capítulo. Que maravilha, cara. Parabéns. Parabéns. Foi uma experiência única, então. Sim, muito legal. Que bom, que bom. Eu fico imaginando, né? Eu estava até conversando com o Lauro, que esteve aqui também falando. O Lauro também está no livro. É uma das 9 pessoas que participaram. E ele me fala, né? De filhos, uma árvore e um livro. E então eu acredito que para você também tenha causado esse impacto. Hoje você é escritora, hein? Sim. Parabéns, cara, parabéns. Conectando propósitos. Olha só, escritores ativados e conectados para contarem suas histórias de vida. Aproveitar e mandar um abraço muito especial ao Jefferson. Que é o cara que, organizou tudo isso, trouxe todo mundo junto e, claro, conectou pessoas para que essa produção e diversas outras saíssem do papel e do coração de escritores que nem sabiam que tinham esse potencial, né? Que é bem isso que acontece. Agora não, agora você já sabe que dá para escrever daqui a pouco uma outra literatura, de repente uma literatura no trabalho que você faz, que aí já é uma outra semente que eu estou plantando. Eu gosto de plantar semente aqui, ó. Eu digo que o Jefferson, ele foi um canal ali, né, sensacional. E foi o primeiro passo mesmo, porque principalmente para mim, que trabalho com esse microempreendedor, quando a gente fala sobre teoria, parte técnica é uma coisa, mas quando você conta a história de superação dos empreendedores, que são os meus alunos, e eu já tenho muita história para contar, Exato. As pessoas podem se espelhar naquela dificuldade da mulher que vendia calcinha de porta em porta, mas ela conseguiu superar com a leitura de um livro, né? Então, exato. Vai sair. Parabéns. E olha só, pessoal, a Priscila ela tem um método precificação inteligente, que é o treinamento dela, e eu quero que você me fale a respeito agora. Essa parte de precificação inteligente, ela surgiu quando eu percebi, atendendo os microempreendedores, que a maioria deles não consegue ver o lucro da empresa porque está precificando de forma errada. Então, eu costumo falar assim, quando você tem uma empresa, qual que é o primeiro passo que as pessoas querem quando não conseguem pagar as suas contas? É aumentar faturamento. Sim. Só que o problema é que às vezes aumenta faturamento, só que não vê o lucro. Sim. Porque a precificação está errada, né? E faturamento é indicador de ego. É só para você dizer lá pro seu amigo, pro seu vizinho, pro seu parceiro, eu faturei tantos mil, eu cresci tantos %. Mas o que importa de verdade é a última linha, né? É o que sobra de verdade no caixa da empresa. Sim. E por isso que eu criei o Precificação Inteligente, que ele é um módulo do meu curso total, que é o Lucro em Ação. Mas para quê? Porque eu sei que ele já resolve muito problema. Ele resolve o problema de você ter dinheiro em caixa para você fazer o próximo nível, que seria o lucro em ação, né? Sensacional. Pessoal, olha só, o que você vai ver nesse treinamento? O que você vai aprender é preços competitivos e atraentes, classificação de produtos por oportunidades de ganho, precificação de forma estratégica e, claro, aumentar os seus lucros. Cara, que trabalho sensacional que tu faz, hein? Parabéns. Obrigada. Quando foi que despertou para essa área, cara? Que pergunta boa, hein? Se eu te falar que foi uma resposta de Deus. Amém. Acredito. Claro. Sim. Eu comecei a empreender e eu sempre soube que eu tinha que empreender para empreendedores, né? Mas na teimosia, quando eu saí da empresa, eu quis fazer para pessoa física e trabalhar com pessoa física. Só que aquilo era pesado para mim. Ao mesmo tempo que eu gostava, mas eu não me sentia bem. Sim. E um dia, em uma oração, Deus me mostrou esse curso, da forma como está ali. Eu escrevi, ele me mostrou uma lista de pessoas
Tu tá brincando. Sim, e isso ao meio-dia, mais ou menos. Fechei o caderno e pensei assim, se for pra ser, que apareça alguém, eu falei, né? Atrás disso. E engavetei, tá? Só que eu engavetei por 4 horas. Às 5 horas da tarde. Uma pessoa que eu não tinha nem contato. Nossa. A gente tinha feito um curso, há muito tempo atrás. De outra cidade, assim, não conheço ela pessoalmente até hoje, né? Uhum. Ela me mandou mensagem falando assim, Pri, eu acho que você tem a solução do meu problema, ela falou. Tá brincando. A minha empresa tá passando por isso, isso, isso. Por acaso tu não tens um curso? Um curso que me mostre como que eu consigo organizar a minha empresa? Aí eu... Tenho. Deus, não acredito. Que legal. Se não tivesse acontecido comigo, eu não iria acreditar, sério. Porque eu sou das finanças, né? Das exatas, é tudo. E na hora eu falei assim, tenho. Claro que eu tenho. Inclusive, eu até ia te chamar pra gente fazer uma reunião e tal, tal. Apresentei o projeto, todo mundo embarcou comigo. Que maravilha! São mais de... No Lucro em Ação já são mais de 60 alunos, mas no total já tem 300 alunos. Show! Parabéns, parabéns. E ele é online ou ele é presencial? Ele é online. Online, cara. Pô, parabéns. Sim. Pô, eu agora fiquei... que alegria, cara. Parabéns mesmo. Deixa eu te fazer... Vamos voltar aqui pra pauta, porque... Eu fiquei encantado agora, porque é coisa de Deus mesmo. Quais são os indicadores financeiros mais importantes que uma empreendedora deve acompanhar para garantir o sucesso do seu negócio? Primeira coisa de todas, ela tem que entender quais antecedem o lucro dela, né? Como eu falei antes, o faturamento é indicador de ego. Eu peguei um caso, a pessoa, ela tinha de meta vender 12 mil itens lá do produto dela. Uhum. Eu falei, ainda bem que ela não vendeu, porque a cada produto que ela vendia, ela dava, eu acho que era R$1 para a pessoa junto, porque ela estava precificando de forma errada. Ai. Então, todos os meses faltava 10 mil, 8 mil no caixa dela, né? E ela tinha que captar recursos de bancos. Sim. Então, por isso que a pessoa não tem que olhar o faturamento, ela tem que olhar a última linha, né? E entender o que vem antes dessa última linha. Pode ser que seja ticket médio, que a pessoa tem que olhar, pode ser que seja quantidade de clientes, despesas. Então, cada negócio tem o seu indicador. Sim. Né? Só que antes de você olhar para faturamento, olha para a parte de margem de contribuição. Eu digo que a margem de contribuição é o indicador mais importante do teu negócio. E o que é margem de contribuição, né? Só para clarificar. É o teu faturamento, que é a linha de cima, tirando todas as despesas variáveis, que é fornecedor, imposto, tudo que, quanto mais você vende, mais ela aumenta. Sim. Essa é a margem que vai te sobrar. Se aquilo ali precisa trazer o resultado para a tua empresa, né? Entendi. Através dele que vai vir o teu lucro. Show de bola. E como se preparar financeiramente para lidar com situações de crise, como foi agora a questão da pandemia? Isso... não tem segredo, né? É simples e fácil falando assim, reserva financeira. Sim. Mas e aí, como que eu crio essa reserva financeira? Então, esse é o pulo do gato. A reserva financeira você cria olhando para o seu lucro. Então, uma coisa, empresa é engrenagem. Sim. É tudo uma engrenagem. Tudo, um leva ao outro. Não existe como você ter uma reserva financeira se você não tem a lucratividade dentro da tua empresa, né? Eu posso dar um depoimento pessoal com relação a isso? Para cada valor que a gente fatura aqui com o valor entrevista, eu reservo para a minha reserva e ela se chama planejamento de viagem. E agora no mês de maio eu vou fazer uma viagem com o valor entrevista a trabalho. E tudo foi planejado de janeiro até aqui, para que tudo não saísse das minhas mãos e dos meus controles, né? E eu vou te ser sincero, cara, a melhor coisa que tem você ter a condição de planejamento. É de olhar para aquilo, reservar as coisas certas, pagar tudo que tem que pagar, mas mesmo assim ter aquela reserva para você poder fazer as suas coisas, realizar seus sonhos, né? Então isso é um depoimento que eu quero dizer para vocês, aproveitando aqui a especialista em finanças, que dá certo sim. Dá certo sim, você deve ter vários cases
de sucesso quanto a isso, né? Planejamento para tudo, né? Eu vejo que um dos maiores planejamentos que impactou a minha vida foi quando eu saí do CLT para empreender. Sim. Eu fiz um planejamento. E não digo que foi um planejamento só financeiro. O financeiro estava lá no meio. Sim. Mas toda a parte emocional, de preparação, também estava lá. Então, a pergunta que eu me fazia, né, era o que me faz sentir mais segura eu sair do CLT para empreender? E eu fiz uma lista, foi um planejamento. Ah, legal. Para daí eu sair e estar hoje nessa... Colocou tudo no papel. Tudo no papel. Show. Então, fica a dica aí. Pessoal, a gente já falou de situação de crise, já falamos também do sucesso do seu negócio, e agora a gente vai falar de como expandir. Em que momento um empreendedor precisa entender que ele tem que avançar? Eu digo que ele tem que abrir a empresa já pensando em avançar, né? Planejamento. Planejamento. Não tem... Qual que é a escala? Hoje, a tua empresa, de que forma que você consegue atender mais pessoas, escalar mais, né? Principalmente quem é prestador de serviço. Eu costumo dizer o seguinte, Alan, por exemplo, um personal trainer. Se ele fica doente, qual que é a renda dele? Acabou. Qual que é a renda? Então, pensar nisso, de que forma que eu consigo uma renda recorrente, que seja, mas e que não dependa do meu tempo. Então, em todas as etapas da empresa, sempre pensar de que forma que eu consigo escalar o meu negócio ou ainda vender mais com o mesmo valor de despesa que eu tenho hoje, né? Bacana. E como tornar esse planejamento sustentável para o negócio? Tudo se resume ao que a gente falou até aqui, que é a parte de lucro, né? Sim. De que forma que eu entrego mais para mais pessoas com a mesma despesa que eu tenho hoje. Sim. É ponto final. Simples assim. Simples assim, é verdade. A receita é essa. Não tem pra onde correr. Não tem segredo. Tem outras ferramentas? Acredito que tenha. Por exemplo, é impactante você ser bem atendido? É interessante você estar diante de uma pessoa positiva, uma pessoa que não vê problemas, que quando enxerga um problema já conhece e enxerga a solução também? Também. Uma pessoa organizada, uma pessoa uma pessoa feliz. Quando a pessoa está feliz empreendendo, as coisas fluem de forma mais tranquila. E, inclusive, nessas questões do planejamento. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Poderia falar a respeito mais sobre os serviços e produtos que você oferece para ajudar empreendedoras a cuidar melhor das finanças do seu negócio? Quais são os produtos que você oferece? Hoje eu atendo empreendedores, não só empreendedores também, né? Na parte da precificação inteligente, que eu vejo que é o canal de entrada, né? É você realmente fazer com que a tua empresa comece a dar lucro com essa história de que eu sempre precifiquei desse jeito, sempre foi dessa forma e sempre deu certo, mas agora não vai mais dar, porque o mundo mudou e a gente precisa precificar os produtos também de forma diferente. Com esse curso, que é um curso totalmente gravado, online, tenho suporte lá dentro da plataforma. Trabalho também com a consultoria Lucro em Ação, que daí é 1 ano de acompanhamento com todos esses 7 pilares que a gente falou. Legal. Né? E esse tem o meu acompanhamento e todos os meses a gente se encontra ao vivo. Sim. E também com a consultoria empresarial, que daí eu resolvo o problema específico da própria empresa, né? Então, dependendo de que patamar que a empresa esteja, do seu faturamento, ela escolhe esses cursos e esses acessos, né? Todos eles sempre voltados ao quê? A parar de nós sermos empreendedores amadores e se tornar empreendedor de sucesso. Maravilha. Você está feliz com esse trabalho? Nossa, muito. Eu vejo que a minha missão de vida não é muito além de financeiro, né? Quando a gente fala sobre finanças, eu estou falando em transformação de famílias, claro, em realização de sonhos, em resgate de famílias, né? Também. Que a gente fala muito quanto à questão financeira e separação de casal, enfim, tudo isso. Então é esse resgate de família. Quando a gente trabalha o financeiro de uma empresa, a gente está resgatando esses sonhos, está resgatando essas famílias.
Sensacional. Pessoal, a gente está conversando com a consultora financeira Priscila Dunker, da cidade de Lontras. Lucro em ação, transforma empresas em negócios lucrativos, são mais de 20 anos elevando resultados. Aqui na bio do Instagram dela, você vai encontrar os demais contatos, mas anota aí também o telefone, 479-8849-9288. Priscila, gostou do papo? Muito legal, adorei. Eu adorei a tua presença, cara, leva um abraço. Olha só, agora tem um seguidor de Lontras, cara. Isso aí. Sensacional o nosso papo, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui no estúdio do Valor Entrevista. A lente é tua, mande um recado às pessoas que você ama. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por eu ter este dom desenvolvido de ajudar as empresas e a minha família, principalmente, meu marido, que me dá muito suporte, de ele sempre estar ali cuidando das crianças, aos meus filhos também, e todas as pessoas que estão ali ao meu redor, proporcionando a possibilidade de eu estar aqui hoje em Gaspar dando essa entrevista, né? E quero falar para as pessoas que a vida é muito mais do que pagar boletos, que você pode trazer essa leveza para a sua vida. E isso é muito importante, que a partir do momento que você vira a chave de que você não precisa correr atrás do dinheiro, que a partir do momento que você para de correr atrás do dinheiro, o dinheiro vem até você. Exato. Essa leveza do dinheiro traz a transformação de vida e a realização de sonhos. Sensacional. Pessoal, vocês conheceram a Priscila Dunker, que eu vou confessar uma coisa, é a primeira vez que eu trato de um tema que é tão específico, tão delicado, mas realmente com uma leveza muito grande. Ela fala com propriedade do trabalho que ela presta como consultora financeira, ajudando você a realizar seus sonhos, que foi um vídeo que eu lamento por ter acabado, porque o assunto é tão bacana e foi feito, explanado de uma forma tão leve. Eu te agradeço demais. Agradeço a oportunidade de você estar aqui conosco no Valor Entrevista. Como vocês sabem, a gente conta histórias reais e inspiradoras e hoje vocês tiveram a oportunidade de conexão com a cidade de Lontras. Priscila Dunker volta no segundo semestre para contar as novidades. E para você que está aí do outro lado, deixa um like, faz um comentário. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no nosso canal. Tchau! Tchau!